Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero nessa noite deixar uma palavra ao coração dos irmãos. Eu tomo aqui a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26, que diz: Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vemos em Gênesis 2:17, Deus dizendo a Adão: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Também em Romanos capítulo 5, no versículo de número 17, a palavra traz: Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Uma pergunta que paira no ar, às vezes, na mente de alguns, acerca da morte, é porque em Apocalipse capítulo 9, versículo 6, diz que naqueles dias buscarão a morte, mas não a acharão, e desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Há 2 dias atrás, o Senhor trouxe esta revelação ao meu coração e eu quero compartilhar com você, onde eu tomei nota de tudo isso que o Senhor me deu aqui. Vejamos então por parte. Gênesis 2:17 nos mostra que o conhecimento do bem e do mal foi o que trouxe ao homem a morte. Quando Deus disse, certamente morrerás, Adão não conhecia o que era a morte, porque ele tinha Zoé. O que é Zoé? É a vida de Deus, é a vida eterna. Quando Adão caiu, ele perdeu o direito da vida de Deus. Ele perdeu o direito da vida eterna. Ele caiu da palavra. Ele perdeu o direito de ser cidadão do reino, a sua nacionalidade do reino de Deus, a sua originalidade. Então nós vemos que a primeira coisa que se apresenta a Adão, por causa do pecado, foi a morte. No dia em que dela comeres, certamente morrerá. O diabo sabia da situação do homem Adão original. Então ele usa a sedução, ele usa a sua malícia, ele usa a mentira, ele usa um engano de uma palavrinha. Da palavra de Deus diz, certamente morrerás, e ele troca. Para que Deus disse, certamente morrerás, e ele troca e ele disse, não morrereis. Veja que ele vem com uma astúcia, com um engano, ele vem com um sapatinho de algodão, com uma pequena palavrinha. E eu começo a entender aqui que nos nossos dias de hoje, existe uma palavra pequenininha também, que tem enganado a muitos, que é o não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Tem desvirtuado muitas pessoas, tem esfriado muitas pessoas, o não tem nada a ver, e feito com que muitas pessoas saíssem do caminho do Senhor. Voltando então, nós vemos que a primeira pessoa que Adão conheceu fora de Deus foi a morte. E em Romanos 5 diz que por Adão, a morte entrando pelo pecado, reinou de Adão a Moisés. A segunda pessoa que Adão conheceu, agora no sentido de saber o que estava fazendo, de ter conhecimento, foi Eva, em Gênesis 4. Agora ele conhece a morte e conhece o pecado. Em Gênesis 3:19, o Senhor diz a ele, tu és pó e em pó te tornarás. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, no versículo 12 a 21,
que a morte reinou mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. É bom lembrar que com a queda de Adão vieram também algumas consequências sobre a natureza, sobre a raça humana, e que com isso o homem ficou sujeito a algumas coisas. A primeira, o homem ficou sujeito à morte física. Esta é a morte que separa a alma do corpo e resulta na corrupção e na destruição da forma material, da matéria, da carne. Gênesis 3,19. Tu és pó e ao pó te tornarás. Segundo, a morte espiritual. Esta separa o espírito do homem de Deus. Ela separa o espírito do homem da vida de Deus. Vemos então que a morte ela traz consequências. E o espírito da morte ela tem prazer nessas consequências. A terceira consequência nós a chamamos de morte eterna. Esta é chamada de segunda morte. É a espiritual, continuada após a morte física, prolongada além da morte do corpo. E a morte espiritual, ela se torna morte eterna, ou um estado de separação eterna de Deus, ou em tormento consciente. E o resultado da queda de Adão, nós vimos a todo tempo ao nosso redor. São hospitais lotados, são prisões superlotadas, asilos estão cheios, crises em alguns países, a miséria, o crime, a infelicidade vem ao nosso encontro a todos os momentos. E tudo isso é resultado direto da queda, do pecado. Vemos que antes da ressurreição do nosso Senhor Jesus, havia dois lugares, chamado Paraíso e Hades. E estes dois eram compartimentos do Sheol, que é o Sheol. É chamado de lugar dos mortos, região dos mortos, mundo dos mortos. E estavam localizados um do lado do outro, com um abismo entre eles. Em Lucas 16, 26, a Bíblia nos traz o Senhor Jesus falando acerca da parábola do rico e Lázaro. No versículo 26 ele diz: e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, vemos que havia um abismo que separava o paraíso e o Hades. Por isso que quando Jesus morreu, ele visitou os dois lugares. Você pode encontrar em Lucas 23, 43, quando ele diz àquele ladrão da cruz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E em Atos 2, 31. Isso explica 1 Pedro 3, 19 e 20. Quando Jesus ressuscitou, ele esvaziou um compartimento e mudou a localização do paraíso para o terceiro céu. Em 2 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 2, Jesus levou cativo o cativeiro. Então eu quero mostrar para você 1 Pedro 3, 19 e 20. Vamos ler aqui. Glória a Deus, aleluias. 1 Pedro 3, 19 e 20. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais antigamente foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, no qual poucas, abre aspas, isto é, fecha aspas, almas se salvam pela água. Então nós vemos aqui que Jesus ele visitou os dois compartimentos. Esvaziou um, que é o paraíso,
visitou o Hades, almas encarceradas, e ele inaugura o paraíso agora ao terceiro céu. Atos capítulo 12. Se você tiver com a sua Bíblia, abra comigo Atos capítulo de número 12. Atos capítulo 12, vamos ler. Atos 12, 2. Aliás, Atos não, irmãos, desculpa. 2 Coríntios. 2 Coríntios 12, 2. É bom lermos a palavra para entendermos. Paulo diz aqui: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então nós vimos que o Senhor, ele levou cativo o cativeiro, ele pega o paraíso, leva ao terceiro céu, inaugura ali, ele diz àquele ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, inaugurando ali aquele dia. E prega a almas encarceradas no Hades. Então vemos que antes de Jesus, antes dele nascer, crescer e consumar a salvação, a morte aprisionava todos os que fisicamente morriam e eram almas encarceradas, almas aprisionadas. Em Colossenses 2, 14 e 15, nós vemos as seguintes palavras: havendo riscado a cédula que era contrária nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando-a os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, Jesus inaugurou o paraíso naquele dia. Ele triunfou, glória a Deus. Em Mateus 23, 43, também nós vimos o Senhor falando com aquele ladrão: em verdade vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ali começa a derrota da morte. Ela não teve poder sobre Jesus, porque ele era puro. Jesus era sem pecado, o Cordeiro que foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Ele entregou o seu espírito. Jesus não morreu, ele se entregou à morte. A Bíblia diz que ele diz ali na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Então Jesus, ele se entrega à morte. Ele se entregou. Ele entregou o espírito nas mãos do Pai. A morte não teve poder para arrancá-lo, porque ele não tinha pecados. A graça estava ali. O dom gratuito de Deus estava ali. E do outro lado agora também estava o salário do pecado, que é a morte. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Com o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus, ele nos dá direito de se restaurar. Ele trouxe para nós a restauração, perdoando os nossos pecados e nos lavando e nos limpando com o teu sangue puro. E com o novo nascimento, saímos da natureza pecaminosa de Adão e temos a natureza divina, guiados agora pelo Espírito Santo. Esses agora, guiados pelo Espírito Santo, não tem mais acusação. Não tem mais acusação sobre ele. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós vemos que agora os chamados santos, eles não existe mais acusação para eles. Porque uma vez em Cristo Jesus, ele se torna uma nova criatura. Que mesmo se morrer, a morte não tem poder nele. Porque ele não morre, ele dorme e aguardará o arrebatamento. E os que vivos estiverem no dia do arrebatamento serão transformados. 1 Coríntios 15, 51. Em diante diz: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Oh, maravilhas! Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que no momento em que a noiva for tomada, o Espírito Santo irá junto. Daí para frente vem o período da tribulação. O Espírito Santo sobe, Satanás desce e encarna no iníquo, no homem da perdição, no homem da iniquidade, o anticristo. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2 que Deus enviará neste tempo a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Virão dias terríveis, irmãos. Virão dias a qual nunca houve na face da terra. Saraiva de fogo, com sangue lançado sobre a terra. Mortes de criaturas marinhas, navios afundando, estrelas caindo dos céus. A Bíblia diz que os poderes do universo, os poderes, as estrelas se desfarão, eles cairão. Então são estrelas caindo do céu nas águas, tornando impróprias as águas para o consumo. Serão sinais no sol, na lua, nas estrelas. A Bíblia diz em Apocalipse 9 que haverá um tormento por 5 meses. Muita dor e morte. A morte, ela não vai exercer mais o seu trabalho nesses dias. Porque o seu aguilhão era o pecado. Aqui entra aquilo que eu falei no começo. Por que iriam fugir da morte nesses dias? A resposta está aqui. O aguilhão da morte é o pecado. Mas a ida da igreja e do Espírito Santo indo com Jesus, o que mais resta para a morte? O que restará para a morte aqui neste mundo? Se o Espírito Santo foi, se os santos já foram, aqueles que estão aqui já não tem mais o Espírito Santo. Então, não tem mais a morte que levar ninguém ao inferno. Porque em Apocalipse 20, 13, a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam. Então ela não terá mais um motivo para levá-los ali, para apresentar mais pessoas naquele dia do juízo. E no capítulo de número 8, no versículo 15, aparece mais algumas mortes. Logo após esta morte não operar mais, no capítulo 8, versículo 15, aparece mais algumas mortes.
Aí você me diz, mas olha elas aí. Porém, não é este espírito da morte que os matará. A Bíblia diz que são 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens, e serão mortos por eles. Vemos então que a morte, ela tem prazer que o homem peque, para conduzi-los ao inferno. Mas após o arrebatamento, a sua obra cessará. E a Bíblia diz que o último inimigo a ser aniquilado, ele deixa de existir, que é a morte. Ela será lançada no lago de fogo. Veja que o primeiro inimigo que Adão conheceu, o primeiro inimigo do homem, agora ele também será o último inimigo, aniquilado pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não virá agora como advogado. Agora ele não virá como advogado, mas ele virá como juiz para julgar. E todos, a Bíblia diz, os que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados juntamente com Satanás, a besta, o anticristo, o inferno e a morte no lago de fogo. Então, meu irmão, é tempo de arrependimento. Vimos aqui que a morte, ela não operará mais, porque não terá mais prazer em levar o homem para o inferno, porque o Espírito Santo já não está aqui. Já não tem mais por que ela trabalhar. Haverá uma ordem ali no capítulo 9, em que 5 meses o homem deverá sofrer e que ela não poderia matá-los. Então a Bíblia diz que eles vão procurar a morte pelo tormento que virá, mas a morte vai fugir deles, porque não tem mais motivos para ela matar ninguém. O aguilhão dela é o pecado, e a igreja já partiu, e aqueles dias serão terríveis para aqueles que ficarem. Então, meu irmão, é tempo de arrependimento, é tempo de conserto, é tempo de reflexão, porque isto vai acontecer. É tempo de se achegar a Deus, confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, estar em Cristo para não pecar, buscar a presença de Deus, viver uma vida pura, santa, casta, porque o Senhor virá buscar uma igreja, e esta igreja que irá ir com o Senhor, que irá com o Senhor, a noiva, ela é pura, ela é santa. É um povo que não anda segundo a carne nesses dias, mas anda segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, no versículo 5 em diante diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então, meus irmãos, vamos viver segundo o Espírito, guiados pelo Espírito, porque esses dias que virão, em que a morte não vai ter poder mais sobre essas pessoas para matar, serão dias muito tristes, serão dias a qual nunca houve na face da terra. Ainda há tempo de você
se arrepender. O arrebatamento está próximo. A vinda do Senhor para buscar a sua igreja, ela está próxima. E muito em breve ele vai buscar a sua igreja. Tudo já está preparado para o anticristo. Devemos nos preparar para o encontro com o Senhor. Devemos buscar firmes, tomar a nossa salvação, buscarmos a face de Deus para escaparmos, para irmos com o Senhor e sermos livres desses dias terríveis, tão mal, tão terrível, que o homem nem imagina. Preferem às vezes ficar hoje no mundo perdido, de prostituições, de uma vida perdida, sujeito a morrer a qualquer momento, nas baladas, nas noitadas, e a morte ainda está operando, a morte ainda está levando almas para o inferno, a morte ainda está ceifando vidas para levar para o inferno, para entregar a Deus naquele dia do juízo. Pessoas que não se decidem, pessoas que vivem uma vida totalmente desregrada, são vidas que estão caminhando rumo ao lago de fogo, rejeitando a graça de Deus, rejeitando a salvação, virando as costas para o sangue de Jesus. Eu quero te dizer nesta noite, Jesus irá buscar a sua noiva, muito em breve. Prepare a sua lamparina. Coloque azeite na sua lamparina. Não deixe que se apague o fogo. Não deixe a lâmpada se apagar. Não deixe as vestes se sujar. Caminhe pela tua salvação. Renuncie o pecado. Seja guiado pelo Espírito Santo. Jesus está voltando. Eu sou o pastor Edilson, do Ministério Rosa de Saron, Florescendo Vidas. Uma família para abençoar a sua família. Reflita nessa palavra. Em nome de Jesus. Fique com Deus.